Saudações a todos, vamos dar prosseguimento ao nosso modesto curso intitulado Probabilidade e Estatística. Vamos então agora escrever a esperança matemática que atua sobre os 16 termos aqui apresentados com a compreensão prévia com base em demonstrações apresentadas aqui no âmbito do nosso modesto curso, de que a esperança matemática aplicada sobre x mais y é igual à esperança matemática de x mais a esperança matemática de y. Isso equivale para qualquer quantidade de termos que estão sendo somados, de modo que a esperança matemática de x1 mais x2 mais x3 até mais x subíndice n, isso é igual à esperança matemática de x1 mais a esperança matemática de x2 mais a esperança matemática de x3 mais a esperança matemática de x subíndice n, de modo que vamos aplicar essa propriedade para essa estrutura. Vamos então aqui escrever, portanto, a esperança matemática desse aplicada sobre o somatório no subíndice i variando de 1 até 4, esse somatório atuando sobre x subíndice i menos a esperança matemática de x subíndice i, e todo o termo incluso o somatório elevado a expoente 2. Isso é igual. Vamos então agora escrever detalhadamente. Isso é a esperança matemática associada ao primeiro termo, ou seja, x1 menos a esperança matemática de x1 aqui elevado a expoente 2, mais a esperança matemática atuando sobre o segundo termo, então x1 menos a esperança matemática de x1 entre parênteses, multiplicado por x2 menos a esperança matemática de x2 entre parênteses, mais, vamos escrever detalhadamente aqui, mais a esperança matemática de x1 menos a esperança matemática de x1 entre parênteses, multiplicado por x3 menos a esperança matemática de x3 entre parênteses, mais a esperança matemática que atua sobre x1 menos a esperança matemática de x1 entre parênteses, multiplicado por x4 menos a esperança matemática de x4 também entre parênteses, aqui mais aqui a esperança matemática de x2 menos a esperança matemática de x2 entre parênteses, multiplicado por x1 menos a esperança matemática de x1 entre parênteses, mais a esperança matemática de x2 menos a esperança matemática de x2 aqui entre parênteses elevado a 2 dentro do argumento da esperança matemática, mais a esperança matemática de x2 menos a esperança matemática de x2 entre parênteses, multiplicado com x3 menos a esperança matemática de x3 entre parênteses, mais esperança matemática de x2 menos a esperança matemática de x2 entre parênteses, multiplicado com x4 menos a esperança matemática de x4 também entre parênteses. Muito bem. Mas, vamos apagar aqui. Certo, vamos encerrá-lo neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.